Medo e ansiedade. A relação entre essas emoções é um dos temas que o doutor e psicólogo Lucas Napoli traz no quadro de psicologia desta semana. Muita gente não sabe, mas ansiedade e medo são duas emoções muito relacionadas. A gente poderia até dizer que a ansiedade é filha do medo. O que acontece quando você sente medo? Você está diante de alguma situação, de algum objeto, de alguma pessoa que é reconhecido por você como ameaçador, como perigoso. Diante dessa situação, você então emite uma série de reações físicas e psicológicas, às quais a gente dá o nome de medo. Então, para experimentar o medo, eu preciso estar diante de uma situação que eu considero ameaçadora. No caso da ansiedade, um pouquinho diferente, mas você vai ver que tem muito a ver com o medo. Na ansiedade, eu tenho a expectativa de entrar em contato com uma situação que eu considero ameaçadora ou perigosa. Ou seja, na ansiedade eu tenho uma expectativa de entrar em contato com uma situação que vai me provocar medo. Então a gente pode até dizer que a ansiedade é uma espécie de medo do próprio medo. Então, se eu estou ansioso, a primeira pergunta que eu devo me fazer para conseguir entender a minha ansiedade e eventualmente até lidar melhor com ela ou mesmo eliminá-la, a primeira pergunta que eu preciso fazer é: do que eu estou com medo? Que medo está na origem, está na base da minha ansiedade? Eventualmente, esse medo ele pode ser inconsciente. Você pode, de repente, estar sentindo uma crise de ansiedade e não vai conseguir, mesmo que pense, mesmo que reflita, não vai conseguir identificar o que de fato está sendo vivenciado por você como ameaçador, como perigoso, que está, consequentemente, provocando aquela ansiedade. Mas muitas vezes basta um exercício de reflexão, um exercício de pensamento para que você consiga identificar exatamente qual aspecto daquela situação, qual elemento daquele contexto que você está vivenciando que estão provocando em você aquele sentimento de ansiedade. Por quê? Porque são ameaçadores e perigosos. Então, esse é o primeiro passo para aprender a lidar melhor com a ansiedade, identificar aquilo que nós reconhecemos no ambiente, na situação que nós estamos vivenciando, como ameaçador ou perigoso. No entanto, se esse aspecto, essa circunstância for de ordem inconsciente, por mais que você pense, você não consegue identificar do que você está tendo medo, é importante entrar num processo psicoterapêutico, porque no processo você vai conseguir identificar exatamente aqueles elementos que produzem em você essa sensação de medo e, consequentemente, levam você a experimentar ansiedade. O Jornal Rio Doce fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.